Fala galera, terceiro bloco de processo penal, continuando o inquérito policial. Incomunicabilidade do indiciado no processo penal. Existem duas correntes. A primeira dizendo que foi tacitamente revogada pela Constituição de 88 e uma outra dizendo que não foi revogada. É óbvio, né, pessoal, que prevalece a primeira corrente. Não existe essa possibilidade, pessoal, de incomunicabilidade do indiciado no processo penal, tudo bem? Nem mesmo em estado de defesa se justifica tal procedimento. Não foi recepcionado pela Constituição de 88. Prazo para encerramento do inquérito policial. Quando se terminam as diligências, a autoridade policial deverá fazer um minucioso relatório, veja, sem juízo de valor, para que através deste o Ministério Público possa formar a sua opinião, a opinião delicti, sem juízo de valor o relatório. Ao receber o inquérito concluído, se o MP entender que existe uma necessidade de diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, o MP pode requerer a devolução do inquérito policial à delegacia para que sejam realizadas essas novas diligências. Segundo o artigo 16, é necessário que essas diligências sejam imprescindíveis ou seja que busquem a materialidade ou a autoria do fato. Se o indiciado estiver preso, pessoal, o prazo é de 10 dias para o encerramento do inquérito policial. Se ele estiver solto, 30 dias. Veja, pessoal, prazo processual, eu excluo o dia do começo. Esses prazos são impróprios, pois na prática entende-se que pode ter mais tempo. É necessário apenas não prorrogar o suficiente para o inquérito prescrever. Prazos do Ministério Público para oferecimento da denúncia, está lá no 46 primeiro, pessoal. Se o indivíduo estiver preso, o Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia. Se ele estiver solto, 15 dias. Notar que é metade do prazo na Justiça Estadual. Tudo bem? Nesse prazo anterior que nós acabamos de falar. Arquivamento do inquérito policial, pessoal. Muito importante, artigo 28. Deve atender um complexo de atos conforme a tabela abaixo. Ministério Público manda para o juiz. Se o juiz concorda, o inquérito solicitando o arquivamento, o inquérito é arquivado. Se o juiz discorda do promotor que pediu o arquivamento, nós remetemos ao Procurador-Geral de Justiça, artigo 28. O Procurador-Geral de Justiça poderá oferecer uma denúncia, designar outro promotor ou insistir no arquivamento. Importante, se ele designa outro promotor, esse promotor age como longa manus. Tudo bem? Do PGJ. Beleza? Continuando. O que é aí o arquivamento, pessoal? É um ato do juiz que determina de forma motivada somente se houver pedido no Ministério Público nesse sentido, já que é o MP que é o titular da ação penal pública. O MP pede o arquivamento e o juiz decide. O arquivamento e o desarquivamento do inquérito é um ato administrativo complexo, pessoal. Lembra lá do direito administrativo? É um ato administrativo complexo, pois depende de um pedido do Ministério Público e do juiz concordar. Havendo discordância quanto ao pedido do arquivamento, o juiz deve remeter os autos ao Procurador-Geral, que tem 3 opções. Ou ele mesmo oferece a denúncia, ou ele indica outro órgão do MP ou promotor para oferecer a denúncia, ou o PGJ, ele insiste no pedido de arquivamento. E nesse caso, o juiz fica obrigado a arquivar os autos do IP. Não tem escolha. Tudo bem? Os casos mais comuns de arquivamento de inquérito são os de ausência de tipicidade e extinção da punibilidade, sendo as causas mais comuns a morte do agente, a prescrição e a decadência. Outra observação:
Não há arquivamento implícito no ordenamento jurídico brasileiro quando se trata de ação penal pública incondicionada, tudo bem? Caso não seja feita a denúncia em relação a algum dos autores, arquivamento implícito, eu não ofereça a denúncia em relação a um dos autores, tudo bem? Pode ser posteriormente ser oferecida a denúncia. Caso não tenha ocorrido a prescrição, segundo o artigo 28 do CPP, o pedido de desarquivamento do inquérito, ele necessariamente tem que ser expresso e fundamentado. Há de se seguir uma ordem no esquema mostrado. Eu já mostrei aqui, aquele esquema aqui. Vamos lá, continuando. Relatório do inquérito policial. A autoridade policial não deve esboçar juízo de valor, ressalvados nos crimes da lei de tóxicos, pessoal, 11.343, onde ela deverá justificar as razões que levaram à classificação do delito. Está lá no artigo 52 da lei de drogas, que não está no edital de vocês, mas vocês precisam saber. A autoridade policial sempre indicará o tipo penal em que acha em curso investigado. Até aí tudo bem. Isso se chama de juízo de substituição precária, visto que o juízo de substituição próprio cabe ao Ministério Público quando ele vai oferecer a denúncia, tudo bem? Desarquivamento do inquérito policial, pessoal. Artigo 18 e súmula 524. Somente é possível o desarquivamento se surgirem novas provas acerca da infração. Somente é possível porque o despacho judicial que obriga o arquivamento não faz coisa julgada material, pessoal. Tudo bem? Se surgirem novas provas, o delegado de polícia ele pode reabrir as investigações arquivadas anteriormente. A atribuição para desarquivar é do Ministério Público. Quais são as exceções para o desarquivamento, pessoal? Que não pode ocorrer o desarquivamento. Quando acontecer a tipicidade do fato, ele foi arquivado porque chegou-se à conclusão que o fato era típico, sendo uma excludente de ilicitude, o autor atuou sobre uma excludente de ilicitude ou sobre uma causa de extinção da punibilidade. Nesses casos, eu não posso desarquivar. Competência do inquérito policial, pessoal. Quem que é a autoridade competente para determinado inquérito policial? Utiliza-se o critério ratione loci, em razão do local, e ratione materia, em razão da matéria. Em razão da matéria, competência absoluta, pessoal. Segundo o inquérito, poderá ser tocado pela Polícia Federal, pela Polícia Civil ou ainda pela Polícia Judiciária Militar nos casos dos inquéritos militares. Em razão do lugar, segundo os critérios de competência do artigo 70 do Código de Processo Penal. Em regra, se adota a teoria do resultado. Conclusão, prazos interessantes. Justiça Estadual, preso 10, solto 30. Justiça Federal, preso 15, podendo ser prorrogado por mais 15, solto 30. Lei de Drogas, 30, podendo ser prorrogado por mais 30, 90, podendo ser prorrogado por mais 90. Economia Popular, 10, pessoal, solto 10. Prisão temporária, nos casos de crime hediondo, 30, podendo ser prorrogados por mais 30. Solto não se aplica, pessoal. Tudo bem? Justiça Militar, 20 dias. Justiça Militar solto, 40 dias, podendo ser prorrogado por mais 20. Motivo do desarquivamento, interessante. Por insuficiência de provas, é possível desarquivar? Sim. Ausência de pressuposto processual ou condição da ação penal? Sim. Falta de justa causa para ação penal? Não há indícios de autoria ou prova da materialidade? Sim. Atipicidade, pessoal? Não. Existência manifesta de excludente de ilicitude? Para o STJ, não. Para o STF,
Sim, dificilmente irá ser cobrado porque existe divergência na jurisprudência. Existência manifesta de causa de excludente de culpabilidade. Não, pessoal. A posição da doutrina é que eu não posso desarquivar. Existência manifesta de causa extintiva da punibilidade. Não, pessoal. Com exceção da certidão de óbito falsa. Aí sim eu posso desarquivar. A Constituição Federal não permite a incomunicabilidade do preso, nem mesmo no estado de defesa. Eu já tinha falado para vocês. Tudo bem, pessoal? Terminamos o inquérito policial e daqui a pouco nós voltamos com o tema prisões, pessoal. Um grande abraço e até daqui a pouco.